Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, que a doce paz de Jesus, nosso divino mestre, nos envolva hoje e para sempre. Agradecemos mais uma vez a oportunidade da casa, né, por mais esse estudo. E eu espero conseguir passar um pouquinho da chegada do Espiritismo no Brasil para todo mundo. Então, nós vamos falar um pouco sobre a chegada do Espiritismo no Brasil, mas antes vamos dar uma explanada rápida sobre a origem do Espiritismo. A história do Espiritismo se inicia em 1857, a partir da codificação da doutrina feita por Kardec. Kardec era pedagogo e educador francês, bastante inteligente e que não acreditava em fenômenos paranormais. Disposto a desmascarar a fraude da comunicação entre o mundo físico e espiritual, o francês decidiu fazer a sua própria investigação. E nesse percurso surgiu o Espiritismo. A França é o país de origem do Espiritismo. Tudo começou quando Kardec iniciou a sua pesquisa sobre as mesas girantes, uma manifestação que consistia em mesas que giravam enquanto as pessoas estavam sentadas à volta delas. Após seus estudos, constatou que os responsáveis pelos movimentos eram os espíritos e que estes precisavam de intermediários no mundo físico para a ação. Kardec foi mais fundo na sua investigação, dando início ao trabalho de codificação, no qual fazia pergunta aos espíritos. Com essas respostas colhidas e compiladas, escreveu e publicou o Livro dos Espíritos, o primeiro das 5 obras que compõem a codificação da doutrina espírita. Então, nós convidamos aos irmãos que leiam e estudem as obras de Kardec. A história do Espiritismo no Brasil, ela se remonta ao ano de 1840, com os médicos Benoli Rulis Murri, natural da França, e de João Vicente Martins, de Portugal, que chegaram ao país naquela época. Eles ofereciam tratamento homeopático e magnetismo. O interesse por esse último tema fez com que as pessoas se interessassem pelo estudo do fenômeno tão novo, e entre os adeptos podemos encontrar José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da Independência, Mariano José Pereira da Fonseca, o Marquês de Maricá, que em 1844 publicou uma obra com os ensinamentos de fundo espiritualista. Da mesma forma que aconteceria na França, no Brasil, no então distrito da Mata de São João, província da Bahia, em 1845, teriam sido registradas as primeiras manifestações espíritas. Ao longo do tempo, o Brasil consolidou-se como a maior nação espírita do mundo. No século XIX, que é o período compreendido entre os anos de 1801 a 1900, encontramos diferentes relatos sobre pessoas que, sem conter nenhum conhecimento médio específico, indicavam receitas médicas para pessoas adoentadas, conhecidos como médiuns receitistas ou médiuns curadores. Esses indivíduos tinham uma função diferente dos curandeiros, declarando contar com o auxílio de poderosas entidades espirituais desvencilhadas de outras religiões. Essas pessoas alegavam a presença de espíritos que intervinham no mundo material.
Tal manifestação religiosa tinha grande proximidade com a obra do francês Allan Kardec, que em 1857 sistematizou o conhecimento da doutrina espírita em sua obra O Livro dos Espíritos. Em pouco tempo, já na década seguinte, os primeiros exemplares dessa obra apareceram em solo brasileiro. Concomitantemente, os primeiros grupos espíritas brasileiros tomavam forma. Um dos primeiros e mais famosos entusiastas da nova prática religiosa foi Bezerra de Menezes, que, ao converter-se à nova crença, acreditava estar vivendo o ápice da fé cristã. Essa figura histórica do espiritismo brasileiro abraçou a nova religião, influenciada pela vivência com o médium João Gonçalves do Nascimento, que praticava curas na cidade do Rio de Janeiro. A grande aceitação da prática espírita se deve à sua capacidade de articular elementos cultos e populares, na qual uma pessoa de origem simples poderia incorporar figuras de prestígio. Muitos dos adeptos daquela época insistiam em assinalar como a nova religião andava em acordo com os princípios liberais e científicos em voga no período. Um exemplo claro dessa associação pode ser visto no fato de muitos republicanos e abolicionistas simpatizarem com o espiritismo. No entanto, a nova religião sofreu grande oposição em contexto histórico, no qual o catolicismo tinha grande presença. Era a religião vigente naquela época. Nos códigos de lei da época e no receituário de alguns psiquiatras, o espiritismo era considerado uma manifestação de insanidade mental. A forte oposição sofrida e combatida no momento em que, em 1884, foi criada a Federação Espírita Brasileira. O trabalho de reconhecimento feito pela FEB tratava-se de sistematizar as práticas e doutrinas arraigadas pela nova confissão religiosa. A história do espiritismo no Brasil pode ser dividida em 3 grandes etapas. O pioneirismo na Bahia. Então, afirma-se que a história do espiritismo no Brasil remonta ao ano de 1845, quando então no distrito de Mata de São João, na província da Bahia, teriam sido registradas as primeiras manifestações. Mas, de acordo com Divaldo Pereira Franco, o ano teria sido 1849, tendo-se caracterizado por um confronto entre elementos da Igreja Católica e espíritas, com a interveniência de força policial. Em Salvador, capital da Bahia, foi fundado em agosto de 1857 o Conservatório Dramático da Bahia, do qual participavam, entre outros, personalidades como Rui Barbosa e Luiz Olímpio Teles de Menezes. Foi nesse grupo que Teles de Menezes travou contato com os estranhos fenômenos, vindo a corresponder-se com os espíritas franceses. A primeira sessão espírita registrada nos Anais do Espiritismo foi em 17 de setembro de 1865, em Salvador, no Grupo Familiar do Espiritismo, por Teles de Menezes. No ano seguinte, 1866, na cidade de São Paulo, a Tipografia Literária publicou o Espiritismo reduzido à sua mais simples expressão, de Kardec, sem nenhuma indicação de tradutor. Também foi na Bahia que se registrou o início da reação da Igreja Católica, através da pastoral, contra os erros perniciosos do Espiritismo,
de autoria do então arcebispo da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Manuel Joaquim da Silveira, em 16 de junho de 1867. Mais tarde, em novembro de 1873, fundou-se em Salvador a Associação Espírita Brasileira, continuação do Grupo Familiar do Espiritismo, e no ano seguinte, 1874, na mesma cidade, alguns membros dessa associação fundaram o grupo Santa Teresa de Jesus. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro, no período imperial. Elias da Silva, o pioneiro espírito do Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, as primeiras sessões espíritas foram realizadas por franceses, muitos deles exilados políticos do regime de Napoleão III da França, 1852 a 1870, na década de 1860. Algum desses pioneiros, o jornalista Adolfo Hubert, editor do periódico Correio do Brasil, e o professor Casimir Leotaldi, e a médium psicográfica Madame Perret Collard. Em 1860, o professor Casimir, fundador e diretor do Colégio Francês no Rio de Janeiro, publicou a tradição em língua portuguesa das obras Os Tempos São Chegados e o Espiritismo na sua mais simples expressão. Nesta capital, a primeira instituição espírita a ser fundada foi a Sociedade de Estudos Espiríticos, do Grupo Confúcio, em 1873. Conforme seus estatutos, devia seguir os princípios e as formalidades expostos em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. As suas atividades incluíam ainda o receituário gratuito de homeopatia e aplicação de passes aos necessitados. A sua maior virtude, entretanto, foi a de promover a tradução das obras básicas de Kardec para a língua portuguesa. A reação da imprensa na época expressa-se, por exemplo, num comentário vinculado às páginas do Jornal do Comércio, acusando o espiritismo de fabricar loucos e pedindo interferência da política, concluindo como manchete do Jornal do Comércio de 13 de dezembro de 1874. É uma epidemia mais perigosa que a febre amarela. Sobretudo, esse conturbado momento referiu-se o pesquisador Pedro Richard. Por essa época, ocorreu um fato bem significativo. Os espíritas, ou por discordância de ideias, ou por criminosa pretensão, criaram considerável número de grupos, cujos membros, em sua maioria, desconheciam os preceitos mais rudimentares da doutrina. Qualquer espírita formava um grupo, só para satisfazer a vaidade e dar-lhe por um título um nome que ele venerava. De grupos produtivos, apenas se contavam alguns, em números por demais reduzido. Em 1875, o Grupo Confúcio lançou o segundo periódico espírita do país, primeiro no Rio de Janeiro, a Revista Espírita, dirigida por Antônio da Silva Neto. A este grupo estiveram ligados nomes expressivos, como o de Joaquim Carlos Travassos, que ainda em 1875 apresentou a primeira tradução de O Livro dos Espíritos para a língua portuguesa a Bezerra de Menezes. Será Elias da Silva quem promoverá, ao final deste ano, em 27 de dezembro de 1887, em sua própria residência, a reunião preparatória
de rearticulação do município da corte, dada a manifesta incompreensão entre os componentes das diversas entidades espíritas, então existentes. O Centro da União Espírita do Brasil, o Grupo dos Humildes, o Grupo Espírita da Fraternidade e a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Como fruto desse entendimento, seria fundada, a 1º de janeiro de 1884, a Federação Espírita Brasileira, considerada a Casa de Ismael, com o objetivo de federar todos os grupos através de um programa equilibrado ou misto e que difundisse por todos os meios o espiritismo pela imprensa e pelo livro. A 17 de agosto de 1885, em uma sala na Rua da Alfândega, a FEB inaugurou o ciclo de conferências públicas, que se destacará, tendo entre seus oradores os nomes como Elias da Silva, Bittencourt Sampaio e outros pioneirismo do espiritismo no Brasil. O aumento do afluxo de público fará com que essas palestras se transfiram para o Salão da Guarda Velha, na rua de igual nome, hoje atual Avenida 13 de Maio, onde, a 16 de agosto de 1886, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes proclamará publicamente as suas convicções espíritas diante de 1.000 a 2.000 pessoas. Período republicano. Com a proclamação da República do Brasil, em 15 de novembro de 1889, a FEB congratula-se com o governo provisório pelo advento do novo regime. Entretanto, estando o país ainda sem uma Constituição, o Decreto 847, de 1º de outubro de 1890, promulgou o Código Penal da República. Este diploma, de inspiração positivista, associava a prática do espiritismo a rituais de magia e curanderismo, conforme expresso em seu artigo 157, que rezava: é crime praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou de amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública, sob a pena de prisão celular de 1 a 6 meses de multa, ou multa de 100.000 a 500.000 réis. Os espíritas protestaram junto a Campos Sales, que era o então ministro da Justiça, mas sem sucesso. O relator do Código, João Batista Pinheiro, limitou-se a afirmar que o texto referia-se à prática do chamado baixo espiritismo. Em 22 de dezembro de 1890, Bezerra de Menezes, enquanto presidente do Centro da União Espírita do Brasil, oficiou ao presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, acerca do novo Código Penal. Preocupado com os possíveis focos de resistência ao regime, o governo autorizou a polícia a invadir reuniões e residências à procura de opositores. Como consequência, em 1891, na cidade do Rio de Janeiro, vários espíritas chegaram a ser detidos, perseguidos e proibidos de se reunirem. Os poucos centros espíritas então existentes viram-se na contingência de fecharem as suas portas, a fim de que não incorressem nas penas da lei. A própria FEB foi obrigada a suspender a publicação de sua revista, O Reformador, neste momento. Será neste contexto que Bezerra de Menezes funda o Grupo Espírita Regeneração, em 18 de fevereiro de 1891.
Em 1893, no auge da Segunda Revolta da Armada, o governo endureceu ainda mais o regime. Os espíritas apresentaram um novo protesto ao Congresso Nacional contra o Código Penal, uma vez mais em vão, de vez que a comissão revisora do Código não atendeu às reivindicações formuladas por aqueles. Vitimado por dificuldades externas e internas, o reformador deixou de circular no último trimestre daquele ano. O Grupo Espírita Fraternidade, após ter alterado seus estatutos, passando a denominar-se Sociedade Psicológica Fraternidade. A revolta da Armada extinguiu-se e, no Natal desse mesmo ano, Bezerra de Menezes encerrou a série Estudos Filosóficos, que vinha publicando no jornal O País. No ano seguinte, em 1894, com o abrandamento da situação política, Augusto Elias, em conjunto com Fernandes Figueira e Alfredo Pereira, inicia-se uma campanha financeira para subsidiar os projetos da FEB, e o reformador volta a circular. Os historiadores do momento registram que, à época, vivia-se uma cisão ideológico-doutrinária entre os chamados laicos ou científicos, representados pelo professor Angeli Tortorelli, que defendiam o aspecto científico do espiritismo, e os místicos, pelo Dr. Bezerra de Menezes, que defendiam o aspecto religioso. Desse modo, em 4 de abril de 1894, o Centro União Espírita muda o nome para Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil, sob a direção do professor Angeli Tortorelli, com sede à Rua Silva Jardim, número 9. A sua diretoria pertenciam nomes como de Júlio César Leal e Bezerra de Menezes, que dela se retirou em 1896, diante da campanha de insultos pessoais que contra ele se desencadeara, por ser considerado um místico que não dava o trabalho de raciocinar. Diante da renúncia de Júlio César Leal à presidência da FEB, após 7 meses no cargo, devido à profunda crise administrativo-financeira e ideológica vivida pela instituição, Bezerra de Menezes, a 3 de agosto de 1895, aceita assumir mais uma vez o cargo. No exercício de suas funções, imprimiu orientação evangélica ao trabalho da instituição e permaneceu no cargo, onde veio a falecer em 1900. Consolidadas as primeiras construções basilares de Ismael na pátria do Cruzeiro, derramou seus frutos sazonais e doce no coração da coletividade brasileira. Em seio, nas grandes sociedades e nos lugares obscuros, a doutrina consoladora apresentou sempre as mais belas expressões de caridade e fraternidade. Abnegados médiuns curadores, desde os primórdios da organização da obra de Ismael nas terras do Brasil, espalharam-se como instrumento da verdade as mais fartas colheitas das bênçãos do céu, iluminando todos os corações. Curando os enfermos, os novos discípulos do Senhor reestabeleciam o espírito geral para a grande tarefa. Vestindo os andrajosos, tocavam as almas de uma nova roupagem de esperança. Com a República, atingiu o Brasil a sua maioridade coletiva, e as falanges do infinito concentraram as suas possibilidades e esforços no desenvolvimento da obra de Ismael no país do Cruzeiro. Seus maiores eventos, puramente políticos, não deixaram, no entanto, de ser acompanhados pelos mensageiros do bem, objetivando a tranquilidade comum e a evolução geral. Muito obrigada.